Olá, gente. Estamos aqui novamente no Médico 24 Horas, nos estúdios do AC 24 Horas. E hoje nós vamos entrevistar um médico bem conhecido na cidade, trabalha no pronto-socorro. Ele já foi chefe da cardiologia do pronto-socorro. É um médico que está com uma novidade incrível na cidade, é reabilitação pós-infarto, aqueles pacientes que tiveram problema cardíaco. E o nome dele é Tiago Santos, é um médico acriano, ele é ecocardiografista também. É um médico de muita experiência de UTI, trabalhamos juntos na Covid. É um médico de excelência, vocês vão adorar a entrevista de hoje. Tiago, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde. Boa tarde, Fabrício. Eu que agradeço o convite, fico imensamente feliz em estar aqui com você no seu programa aí, que é de sucesso já para a nossa cidade. E, como você falou, né, trabalhamos juntos muito tempo, tanto dentro do pronto-socorro quanto na linha de frente do Covid. Tiago, você é um médico muito conhecido, um cardiologista de mão cheia. Você trabalhava na Cardiovida, você trabalhou muitos anos na Unimed, trabalhou na UTI do pronto-socorro, na porta de frente atendendo infarto, atendendo aqueles pacientes graves ali no pronto-socorro. Ainda trabalha até hoje, né? E você vem com uma novidade aí na cidade que são poucos centros desses que existe no Brasil, que é uma determinação de saúde mundial, que é essa reabilitação cardiopulmonar. Como é que está funcionando isso? Onde é que é? De onde surgiu a ideia? Né? Como você viu essa necessidade? Bora falar disso daí, porque como são poucos no Brasil, não existe mais que 10 centros no Brasil disso. Então é uma novidade que o Acre está ganhando muito. Sim, Fabrício, isso é uma novidade importante. Primeiro, era um sonho pessoal meu, né? Esse projeto aí já vem de 2018, não é de agora. Eu e o meu parceiro, meu João Paulo Sena, que é o fisioterapeuta, o responsável técnico pela clínica, a gente estava com esse projeto montado desde 2018. E o que atrasou foi a pandemia. Então, a gente ia montar em 2019, quando veio a pandemia, e atrasou um pouco esse planejamento. A reabilitação cardiopulmonar, Fabrício, ela é uma terapia amplamente conhecida no mundo. Ela tem os melhores benefícios. Eu posso te informar e dizer que é uma terapia que reduz morte no paciente com problema cardíaco. Ela reduz internação. Então, aquele paciente que sabidamente interna várias vezes, com esse tipo de terapia, ele para de internar. Ele reduz as chances de morte que ele tem. Isso, no mundo todo, já é bem concretizado. Por que a gente tem tão poucos centros no Brasil e no mundo? Se você pegar a diretriz brasileira, ela fala que é subutilizado. Mas é porque é uma terapia, é uma forma de tratamento que dá muito trabalho, que necessita de uma equipe muito capacitada, que necessita de muito custo e recurso, equipamentos muito avançados, entendeu? Então, eu peguei esse desafio, eu e o meu parceiro João Paulo, para nós, e resolvemos montar esse serviço em Rio Branco para poder beneficiar a população acriana. Eu estava tendo essa necessidade há muito tempo. Então, se não fosse dessa forma, a gente não teria esse benefício aqui na cidade. Que maravilha, né? Tiago, e quais são os tipos de pacientes, né, que são levados ali para a clínica? Onde é que está o endereço, em primeiro lugar, dessa clínica? Tá. Nós estamos instalados ali no bairro do Bosque, em frente à Energisa, na rua Valério Magalhães, número 289. É uma rua que passa ao lado ali da padaria Nossa Senhora do Rosário. Ali do lado da padaria, né? Isso. Da Nossa Senhora. Qual o nome da clínica lá? Secor. Secor. Secor Reabilitação e Saúde. Secor significa Clínica do Coração, né? Que maravilha. Essa empresa é uma empresa minha já desde 2015, né? Que para tu ver que esse sonho já é antigo. Antigo, mas que a gente conseguiu botar para funcionar agora. Tá. Tiago, e aí quais são os tipos de pacientes que são levados a essa clínica? Qual é o público-alvo dessa clínica hoje? Já que é para essa reabilitação pós-infarto, claro que o paciente teve infarto, sim, mas que características de pacientes que vão chegar lá e vão ser atendidos? Essa é a primeira pergunta. Tá. A indicação formal é todo paciente com doença cardíaca e doença pulmonar. Era isso que eu ia perguntar depois para você. Isso. Não é só o infarto.
É o paciente cardíaco, cardiopata, insuficiência cardíaca, é o paciente que, né? É aquele paciente que já não consegue academia, que ele não consegue né, ter força por si só, porque ele sente algo cardíaco. E ele precisa de um profissional que acompanhe ele, porque ele tem medo, até mesmo de entrar na academia e falar, eu vou ter um piripaque ali. Perfeito. Né? Ele não sabe os seus limites. E até mesmo o próprio profissional na academia também não sabe até onde pode chegar com aquele paciente. Então, todo paciente com problema cardíaco, com doença cardíaca, doença pulmonar, tem indicação de reabilitação cardiopulmonar. Hoje, na literatura, Fabrício, essa reabilitação já começa na internação do paciente. O paciente sofreu um infarto, teve uma doença de coração crescido, teve uma doença grave no pulmão. Um exemplo recente que tivemos, COVID, né? Covid. Então, durante a internação, ele já começa a fase 1, que é a de reabilitação, dentro da internação, e quando ele sai de alta, ele vai para a gente, se teria que ir para a gente, para fazer a fase 2, 3 e a 4, que a gente continua essa reabilitação lá na clínica. Então, eu estou falando, Fabrício, sabe de quê? Estou falando de paciente pós-infarto, pós-cirurgia cardíaca, paciente que fez ponte safena, ponte mamária, que trocou uma válvula do coração, que fez uma angioplastia, que tem coração crescido, né? Que tem uma doença pulmonar grave, que a gente chama um enfisema, um DPOC, uma asma grave, um pós-Covid, está limitado funcionalmente, cansa, esse paciente a gente consegue... Paciente diabético, paciente com comorbidade, obeso, aquele paciente sedentário, que ele não sabe o limite dele. Inclusive, nós já tivemos casos no Acre de médico em academia infartar dentro de academia, sim, né? Sim. Então, se ele não sabe o limite, vai lá... treinar, né, fazer os esforços lá dentro da academia e não sabe que por trás está com uma doença de base perigosa que pode levar a um grande problema, né? Sim. Então, isso aí inclui outras patologias. Eu estou falando aqui, a gente está falando principalmente cardíaca e pulmonar, que é o feijão com arroz da clínica, vamos dizer assim. Mas hoje, Fabrício, dentro da reabilitação cardiopulmonar, a gente tem também o paciente oncológico, portador de câncer, em que você sabe... Então, calma aí. Então, não vai ser só para os cardíacos, né? Não, a gente está assim, falando... A classificação desses pacientes é enorme. Enorme. Então, sabe o quê? Por exemplo, aquele paciente portador de câncer que emagreceu muito, perdeu muita massa muscular, está debilitado, a gente consegue trabalhar com ele, força muscular, aumentar a massa muscular das pernas, melhorar a mobilidade desse paciente, devolver a autonomia dele, Fabrício, entendeu? Outro paciente que também é um excelente modelo para o nosso trabalho, paciente com doença renal crônica, paciente que tem insuficiência renal crônica. Você sabe melhor do que eu que o paciente renal crônico é um paciente consumido, né? Ele fica emagrecido pela terapia que ele faz, pela doença que consome muito ele. Lá também a gente trabalha muito bem esse tipo de paciente, Fabrício. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa semana teve um caso de um jogador de futebol, e todo ano está tendo, né? Um jogador de futebol uruguaio passou mal contra o jogo do São Paulo com arritmia, né? Está internado na UTI do hospital. Jogadores costumam ter esse atendimento especializado dentro do clube. Ou é possível tentar mapear esse problema cardíaco ou alguma anomalia? Isso é pergunta do internauta. Sim. Antes desse jogador entrar em campo, porque... Não, Tiago, irmão do nosso Renauro, quero deixar até um abraço, Renauro Santos, né? Renauro, um grande abraço para você, meu comandante. E assim, para a gente ver o que tem acontecido todos os anos com os jogadores, é possível fazer um mapeamento primeiro ou não está tendo nesses jogadores? E envolvendo a clínica, ela pode fazer isso? Eu sou jogador, gosto de pedalar, eu sou da bike, eu sou do futebol, eu sou da corrida, vou ali para o pessoal do bambu, ali no IP, correr. Eu posso fazer uma avaliação lá na clínica, saber qual é o meu limite para eu não infartar, mesmo fazendo esporte, uma atividade física? Respondendo a primeira avaliação, que é dos esportistas, né? Hoje no Brasil, por conta de eventos que já aconteceram no passado, como você sabe, o Serginho do São Caetano e tudo mais, a CBF, os próprios clubes, eles já exigem uma avaliação cardiológica antes de federar certos jogadores.
A gente percebe isso porque na clínica mesmo a gente recebe essas recomendações. Atleta que vai para o clube X, fora daqui do estado, tem que passar por uma avaliação cardiológica com exames detalhados, ecocardiograma, teste ergométrico, eletrocardiograma, para realmente saber se está com a saúde cardíaca em dia antes de fechar com um clube grande. Isso até a própria CBF exige até dos árbitros. É tanto que nós lá na Cardiovida, que eu continuo atendendo na Cardiovida, Fabrício, nós atendemos todos os anos os árbitros aqui do nosso estado para fazer sua avaliação rotineira exigida pela CBF. Então, hoje, no Brasil, já tem certas exigências. O jogador que sofreu isso foi um jogador de fora. Eu não sei se é a mesma recomendação nos clubes de fora. Mas mesmo assim pode acontecer, existe uma probabilidade mais baixa, mas existe, Fabrício. E hoje a terapia, esse tipo de terapia, que é a reabilitação cardiopulmonar, não seria a reabilitação para o atleta, né? Seria um trabalho de performance. Então, existem clínicas semelhantes à que nós temos, com academias, com equipamentos de atividade aeróbica, com monitorização cardíaca, com testes de função pulmonar e cardíaca durante a atividade física que servem para melhorar performance dos atletas, né? Então, aí a gente trabalha com a cardiologia esportiva, né? Que aí é a melhora de atletas de alto rendimento. De alta performance. Alta performance. Então, esses equipamentos, Fabrício, que eu utilizo hoje lá na clínica de reabilitação cardiopulmonar, também são utilizados para melhorar a performance de atletas de alto rendimento. Que maravilha. Então, a clínica ela vai ter um leque de opções, tanto para aqueles que têm várias doenças, aquele que não se sente seguro fazer exercício, né, por causa da doença que tem, e também os atletas de alta performance que quer ver a questão do seu limite, da sua capacidade. Outra pergunta também do internauta, a vacina do Covid aumentou os problemas de mal súbito cardiovascular? Fabrício, isso daí é uma polêmica, né? E é importante que eu falo isso todo dia no meu consultório. Fabrício, eu diria que não. Por quê? De uma maneira geral. Mas as pessoas fazem muita relação disso, né? Fazem. O que a gente tem? A doença Covid em si aumenta os riscos de doença cardiovascular, certo? A vacina, alguns tipos de vacina, e eu já vi aqui a entrevista do colega infectologista, né, falando sobre isso, e ele falou muito bem sobre os tipos de vacina que podem gerar alguns problemas cardíacos, uma inflamação do pericárdio, uma inflamação do músculo cardíaco. Só que a chance disso acontecer é tão pequena que ainda o benefício da vacina é muito superior. Além do que, a própria doença, a chance dela provocar esse problema cardiológico, uma pericardite, uma miocardite, é infinitamente maior. Então, se aquela pessoa é muito mais perigoso ela pegar um Covid e ter um problema cardíaco do que ela fazer uma vacina, se proteger da Covid, e o risco de ter um problema cardíaco é muito baixo. É tanto para você que eu e você trabalhamos na linha de frente, né? Na época que a gente estava trabalhando, eu fiz uma contabilidade que a gente atendia muitos pacientes durante o dia, e durante toda essa pandemia eu acredito que eu atendi uns 3.000 pacientes, né? Se eu atendi com problemas cardíacos por Covid, eu atendi vários, que eu perdi as contas. Mas pericardite, que é uma inflamação do pericárdio, pela vacina, se foi 1 ou 2, foi muito. E sempre casos muito leves. Então, vale muito a pena você vacinar do que correr esse risco. Inclusive, a gente volta a avisar aqui a população para fazer a vacina de reforço do Covid. Sim. O Covid está em alta novamente na cidade, né? Eu, particularmente, ontem atendi o dia inteiro o Covid. Então, recomendo a você que não está aí com a quinta dose, as doses de reforço, né? A questão da atualização vacinal do Covid. Está tendo a campanha da influenza também, né? Que é a vacina da gripe. Convida a população a vacinar as crianças. Nós tivemos aqui semana passada, doutor Tiago, a doutora Eleonice, ela falando que os casos de crianças que vão para UTI pediátrica, a maioria é por falta de vacina. Então, vamos vacinar, minha gente. Doutor Tiago, você ainda está ali no pronto-socorro atendendo, né? Sim, atendo lá. Pergunta que não quer calar. Qual é a principal enfermidade, além de infarto, no pronto-socorro que chega ali para vocês? Insuficiência cardíaca, né? Que é o paciente com o coração crescido.
E AVC, né? Acidente vascular cerebral isquêmico. Essas são as principais. E AVC. Outra pergunta do internauta é verdade que as pessoas que tiveram Covid têm cicatrizes internas no pulmão e no coração? No pulmão, normalmente, dependendo do grau de acometimento, sim. Eu já respondo para você. Agora, do coração... Do coração pode ter também, Fabrício. Também. Pode. Cicatrizes, né? O Covid, ele pode provocar uma inflamação do coração que a gente chama de miocardite, né? Em alguns graus, né, ser leve, mas em alguns outros casos ser grave, evoluindo para uma insuficiência cardíaca fulminante até. Tiago, outra pergunta que não quer calar. Como é que está sendo feito lá na sua clínica a questão da identificação do paciente com insuficiência cardíaca? O que é insuficiência cardíaca? E a identificação lá? Sim. Fabrício, a insuficiência cardíaca é aquele paciente que tem um coração dilatado, né, crescido e fraco. Ele perdeu a sua força. Por diversos motivos. Pressão alta não controlada, um infarto agudo do miocárdio que ele teve, uma doença descompensada, um problema valvar. E ele é identificado por aquele paciente que tem uma falta de ar, um cansaço, inicialmente aos esforços físicos e posteriormente até em repouso. É aquele paciente, Fabrício, que quando ele se deita no colchão, ele não consegue permanecer deitado, porque ele sente falta de ar, ele como se estivesse se afogando. Ele precisa... Genética, obesidade, diabetes. Sim, arritmias. Tudo isso pode ocasionar. Então, ele acaba tendo que colocar 2, 3 travesseiros e dorme praticamente sentado. As pernas dele incham bastante, entendeu? Então, esse é um quadro paciente clínico. Renal leva também, né? Insuficiência cardíaca. Renal, hipertensão não controlada. Fumante tem muito isso? Fumante tem associação com o enfisema, né? O enfisema pulmonar dá cansaço e o cigarro pode dar infarto, que leva à insuficiência cardíaca, né? Então, isso é interessante. E quando os pacientes chegam na cardiologia, a gente tem ferramentas, né, clínicas e diagnósticas. O ecocardiograma é a nossa principal ferramenta para esse diagnóstico de insuficiência cardíaca. Tiago, o paciente infartou, né? Sim. Depois que ele infartou, ou ele fez o cateterismo, colocou stent é a molinha, né? Para abrir ali a artéria que estava no coração obstruída ou colapsada, sei lá. E depois ele passa uns dias de internação até normalizar a questão daquela que é a isquemia, melhorar da isquemia cardíaca. E ele tem alta. Qual é o momento que ele procura a clínica de reabilitação? Logo após a alta, como eu lhe falei. A reabilitação deveria começar já na internação, tá? Uhum. E logo após a alta ele já pode procurar a clínica, claro, encaminhado pelo profissional médico, né? Por que eu falo isso, Fabrício? Porque ele precisa estar com a doença, que a gente chama, né, a doença aguda, compensada. Tá? Ele não pode estar descompensado. Então ele precisa do médico assistente dele para compensá-lo nessa doença. Então, com ele estando estável, é a hora dele procurar. Se ele já sai da internação bem estável, compensado, ele já pode iniciar a reabilitação cardiopulmonar dele. Paciente, pergunta o internauta, como identificar um infarto? Eu posso ajudar alguém se não houver um serviço de socorro à disposição? Pergunta do internauta. Boa pergunta, hein? Excelente pergunta. Isso hoje, a medicina trabalha muito com isso, com a identificação precoce, tanto de infarto quanto de AVC, que é o derrame, né? Então, se o paciente tiver uma dor no peito muito forte, né? Aquela dor em aperto, que ele sua frio, que a gente chama de sintomas autonômicos, né? Aquela suadeira fria. O que é os sintomas autonômicos? Só para a população. Sintoma autonômico é aquele sintoma como um suor frio, aquela vontade de vomitar, que é a náusea, né? O próprio vômito, a sensação de desmaio. Isso é o sintoma autonômico. Então, se o paciente está com aquela dor forte no peito, suando frio, náusea e tudo mais, isso aí pode ser um infarto. Pode ser. Pode ser um infarto. O que um profissional, uma dor pessoa no estômago leigo, também, né? Pode. Dor no estômago pode ser infarto. Eu já uma atendi dor uma no senhora estômago pode. Um dia desse, chegou com a dor no estômago, vomitando, né? E eu achei estranho aquela dor no estômago. Rodei um eletrocardiograma nela. Ela estava com infarto triarterial. Infarto gigante, né? Colocou um monte de stent. Primeira coisa que a gente fala para qualquer pessoa que atender, estiver próximo de uma pessoa dessa,
encaminhar esse paciente para o atendimento médico hospitalar, o mais breve possível. E o que se faz quando ele está na zona rural, quando ele está longe do serviço de emergência, que às vezes até vai ser difícil ele ligar para um 92, o 92 chega lá. O que eu devo fazer na hora? E detalhe, além dessa pergunta, uma segunda pergunta sobre isso, é que tem gente que eu já vi vídeo reanimando o cara acordado, pulando em cima lá, fazendo massagem, e o cara... E o pessoal mandando o cara calar a boca. Né? Fabrício, conta aí pra gente. Reanimação somente se o paciente estiver em parada. É óbvio que a pessoa leiga não vai saber identificar uma parada, né? Então, o que a gente fala? Se o paciente está desacordado. Isso. Está desacordado. Você chamou vigorosamente, ele não atende, não se mexe. Pulso, né? O pulso, pode verificar o pulso? Pode, mas às vezes não vão ter a habilidade de identificar um pulso carotídeo. Mas se identificar e tiver pulso, se identificar, pulso não reanimar. Precisa. Mas hoje já no SLS falou, desacordado, não chamou e não atendeu, pode iniciar a reanimação. É óbvio que se começar a reanimação, o paciente se mexer, ele está vivo, então para, né? Entendi. Então não precisa. Mas inicialmente, sabe identificar um pulso? Tem pulso, não precisa fazer. Não tem pulso, reanima. Mas se chamou, desacordado, não atendeu, você pode iniciar a reanimação. E o paciente que está com dor no peito, está lá fora, o que a gente de praxe pode utilizar, que já é amplamente, né, utilizado, é o AS. Né? 3 comprimidos de AS, mastiga e engole, que é o que eu conseguiria. O paciente, aspirina, acho que muita gente tem em casa, então poderia dar para ele, deixar ele em repouso, e chamar o serviço. E chamar ajuda. Tem que chamar ajuda, Fabrício, porque a gente fala na cardiologia que infarto, tempo é músculo. Então a gente precisa atender esse paciente o quanto antes para salvar a maior capacidade de músculo naquele coração. Tiago, a clínica vai ser um sucesso, eu sei disso, de reabilitar tanta gente com tanta patologia e ver esse pessoal, tem tanto atleta aí, pessoal que fica, né, da bicicleta, na madrugada, os corredores, tem todo campeonato de corrida, né? Então, assim, é importante fazer esse acompanhamento profissional. Mas, além disso, a clínica também vai oferecer o serviço da ecocardiografia também, né? Fabrício, é assim... Quais são os serviços que vai ser oferecido? Isso, é importante. Isso. Ótimo. A parte dos diagnósticos cardiológicos serão realizados nas clínicas dos médicos assistentes. No caso do meu, na Cardiovida, né? No caso dos colegas, nas suas clínicas. Lá, inicialmente, Fabrício, porque a gente está com um projeto inicial e a gente vai ampliando as nossas etapas. Então, lá a gente vai trabalhar inicialmente com a reabilitação cardiopulmonar. E também, Fabrício, sabe uma coisa que eu vejo você falar aí nos atletas, mas agora, nesse momento, está nos interessando muito os acima de 60 anos. Então, além da reabilitação cardiopulmonar, vai funcionar a academia para 60 anos ou mais. Então, para as pessoas idosas, que às vezes ficam um pouco perdidas ali nessas academias grandes, não tem um acompanhamento tão próximo, lá a gente vai trabalhar com esse perfil. Eu estou querendo agregar com a gente lá esse público, né, para trabalhar a parte de prevenção. Prevenção. Então, vamos trabalhar a parte de exercício físico nesse público. Fazer exercício físico, para quem nunca não tem uma rotina já, não tem experiência de exercício, sem acompanhamento de um profissional, é uma tentativa de suicídio, né? Outros serviços que a gente vai ter lá, Fabrício, vão ter outros atendimentos, né? Colega clínico vai atender, nutricionista, importante eu te passar isso, porque lá é uma equipe multiprofissional. Então, a gente vai ter atendimento com nutricionista. Eu estou sabendo que o leque vai ampliar bastante. Vai, clínico, médico da saúde, né, e da família, né, e da comunidade. Um nome que eu posso já te garantir é o Dr. Pablo Rodrigo. Pablo, né? Deixar aqui um abraço para o meu amigo Pablo. Pablo, muita saúde, muito sucesso. Falar aí do sucesso da feijoada, né, do Sindmed. Vai ter nutricionista, fisioterapeuta, médico da família, clínico, cardiologista, ecocardiografia. Posto de coleta laboratorial, Fabrício. Vocês vão fazer coletas de exames também, né? Vamos trabalhar, porque a gente vai ter várias etapas, incluindo a parte de check-up clínico, cardiológico, né, com a parceria com outras clínicas.
Secor. Secor. Tiago, mandaram aqui a pergunta, eu também vou responder. Reanimar alguém que ainda está vivo seria um homicídio perfeito? Do internauta. Lesão grave, né? Lesão grave, né? Mas se for no futebol nem tocou, né? Não teve toque, não empurrou, coisinha de nada, é no futebol. Mas na cardiologia, né? Gente, nós estamos aqui com o Dr. Tiago Santos, que é um príncipe da cardiologia do estado do Acre, muito conhecido, já salvou milhares de pessoas. Ele já foi chefe da cardiologia do pronto-socorro, trabalha lá no pronto-socorro com uma equipe maravilhosa. Eu quero deixar um abraço aqui ao Dr. Elito, cardiologista, quero deixar aqui ao Vitor, cardiologista, né? Tem tantos ali cardiologistas que são maravilhosos, trabalham com tanto esmero, com tanta dedicação, né? O Grove está ali também. Quem está mais lá hoje? Doutor Rodrigo Gonçalves. O Rodrigo, Márcio Rodrigão. Márcio está por lá também? Tá Márcio Messias, uma turma boa, né? Erison Farrá, Ciro. Grande Erison, Ciro. Quem mais? Quem mais? Aqui que eu tô lembrando. Doutor Igor. O Igor. O Igor chegou agora da Safra Nova, já estive entrevistando aqui. Tenho vontade de entrevistar o Rodrigo, só que o Rodrigo é muito tímido, né? Quero deixar aqui Chama ele, um abraço aí pro Rodrigo, cardiologia né? do esporte, ele é bem... Ele é bom no esporte também, né? Então, assim, Tiago, eu quero deixar esse tempo final aqui para tuas considerações, perfeito. Te agradecer pela sua pessoa, pela sua amizade, pelo profissional que tu és, pela pessoa de excelência, esse profissional de mão cheia, e que o Acre tenha mais profissionais como você, humano, com um coração incrível, acriano, né? Acriano, irmão do nosso grande Reinaldo Santos, o Júnior, né? E muito conhecido no pronto-socorro, o Tiago. Eu quero deixar esse tempo final aqui, te agradecer, te honrar e dizer para você que de nota 10 você é 1000 como cardiologista. Fabrício, muitíssimo obrigado pelo espaço, né? O seu programa já é um sucesso. Eu sabia que isso seria um sucesso desde o início, desde o primeiro, tá? Agradecer a sua parceria, né? Que a gente é parceiro já desde a época do pronto-socorro, né? Você me confiou uma missão e uma função naquela época e eu passei, acho que uns 5 anos lá dentro. Ali o pronto-socorro, eu adoro trabalhar no pronto-socorro, adoro atender a população, porque a gente consegue fazer a diferença lá dentro, né? É muito estressante, é trabalhoso, mas é um local que a gente faz a diferença na vida da população acreana. E agradecer principalmente o espaço que você está me dando de mostrar essa terapia que é tão importante, Fabrício, que tem um benefício maravilhoso, que é reduzir morte de paciente com problema cardíaco, de reduzir internação, que é mais indicada pelos estudos científicos que um próprio medicamento, entendeu? E falar para você que nós construímos esse espaço, Fabrício, pensando no atendimento de excelência, de alto padrão aqui para a população acreana. A gente quer encantar mesmo, a gente quer fazer, quem diz, um milagre na vida das pessoas, devolver a vida normal para aquele paciente que está limitado. Então, a clínica hoje, Secor, está aberta para receber os pacientes cardiopatas, para fazer a sua reabilitação. Está aberta também para falar de prevenção, Fabrício, principalmente com nossos pacientes mais idosos, né, mas prevenção para todas as idades, porque a gente tem uma equipe multiprofissional lá. A gente tem uma equipe com um clínico, com um médico da família e comunidade, com a nutricionista de excelência. A gente vai trabalhar, além da atividade física, nutrição, perda de peso, performance, qualidade de vida, né? Então, a nossa equipe lá está preparada hoje, eu estava, inclusive, ainda agora lá treinando todo mundo para isso, preparada para atender de forma humanizada a população acreana. Agradeço muito o seu convite e a oportunidade. Olha, gente, nós estivemos aqui com o Dr. Tiago Santos, que é um médico cardiologista, ecocardiografista, vem com uma proposta excelente para a cidade, que é a Secor. Essa clínica ela está ali em frente da Energisa, tá? A antiga Eletroacre. É uma clínica para reabilitação cardíaca e também para prevenção cardíaca nos pacientes com várias enfermidades, aqueles que não estão conseguindo fazer exercício, que não têm acompanhamento, além disso também aqueles de alta performance que não sabem o seu limite. Então é de excelência, é incrível. Eu conheço o Tiago há muitos anos mesmo, e é um médico de excelência, sabe?
Nesse eu confio completamente. E eu quero dizer para você, vai lá, dá um pulo, né? Cuide do seu coração, porque a gente vê tanto idoso infartando, mas pacientes jovens também infartando. E é algo novo para a sociedade. E nada é mais precioso do que a vida. E eu quero te desejar uma semana de saúde, de paz, de alegrias. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Seja uma semana de vitórias. E quero desejar aqui o Feliz Natal. Feliz aniversário. Estamos no Natal já, né? Feliz aniversário ao nosso amigo. E eu mandar um Natal para ele, que ele está me devendo presente de Natal. O feliz aniversário ao Dr. Guilherme Pulice, pediatra, e o nosso presidente do conselho do Sindmed, né? Lá do Sindicato dos Médicos. Um grande abraço, Deus abençoe e ótima semana a todos.